Hoje eu vou ter o prazer de entrevistar o Gustavo Succhi, meu ex-chefe. Olha que legal. A gente vai fazer um bate-papo super bacana sobre a paternidade. E é interessante porque esses dias eu estava lembrando do Gu, porque a gente fez um trabalho uma vez, um projeto para o Number One. Eu lembro que a gente foi para um hotel fazenda, não lembro o nome. E aí eu conversando com a Renata Livramento, que ela trabalhava junto com a gente, ela é psicóloga, e ela comentou assim, porque eu chamava o Gedeon de neném na época, ele era meu namorado ainda. Aí ela falou, não, não chama ele de neném não, porque isso não é muito bom. E esses dias eu estava atendendo uma mãe que estava passando por essa mesma situação, e eu lembrei dela, lembrei desse recado que ela me deu, né, que a gente não pode chamar o marido, né, o namorado, marido de neném. Vou aguardar o Gu entrar para poder chamar ele. Boa tarde para todos. Nós vamos bater um bate-papo super legal sobre a paternidade, sobre a paternidade. Vou até escrever aqui antes que eu esqueça, que eu sempre esqueço. Entra alguém e me pergunta. Vamos ver. Vamos esperar o Gu entrar para eu poder colocar aqui o assunto. Mas vai ser um bate-papo super bacana pra gente. O Gu tem muito tempo que eu não converso com ele. Ele entrou. Deixa eu chamá-lo. Estou aqui na conversa. Guardando a entrada dele. Ei, Gu! E aí, Camila? Tudo bem? Tudo bem, tudo bom, tudo ótimo. Como é que tá as coisas por aí? Bem, graças a Deus. Quanto tempo que eu não te vejo. A gente até conversa às vezes, né? Digitalmente. Exatamente, é. Mas assim, ao vivo, numa live, né? É, é engraçado porque eu trabalhei tanto tempo com você e fazendo isso, entrevista, né? E nunca imaginei que um dia eu fosse te entrevistar por um outro assunto, né? É verdade. Outro dia eu estava pensando exatamente a respeito disso. Falei assim, que interessante. A gente desenvolveu tantos projetos desse tipo, entrevista em profundidade, grupo de discussão, muitos trabalhos assim, de consultoria, de pesquisa, né, Cabelo? E agora você está aí fazendo esse trabalho bacana aí. Muito legal ver o desenrolar desse tipo de coisa, né? Como é que as sementinhas elas vão Sim, ficando, né? Eles ficam lá no inconsciente, elas vão ficando guardadas, né? E lá na frente acaba aflorando, né? O gosto pela coisa, né? é Então, verdade. muito legal. De- Depois você me dá um feedback. Tá ótimo! Não estou aqui para avaliar ninguém, não, tá? Tá ótimo. Mas eu vejo que de vez em quando eu assisto um pouco aí, né? E eu vejo que é um trabalho bem legal, tô vendo que está crescendo muito a comunidade, né? Eu acho que é uma iniciativa super bacana, super espontânea, um segmento de mercado bastante carente desse tipo de coisa, né? De gente que conversa de uma maneira clara, aberta, sem frescura, né? Então, fala da vida, né? Do dia a dia, dos dilemas humanos. Isso aí é uma coisa muito importante, né? Abrir o coração e falar dos dilemas humanos. Né? Isso é uma coisa que muita gente. Nós estamos numa sociedade que é muito. Envolve muita imagem, muita máscara, muita digamos assim, aparência, né? E na realidade, na hora que a gente começa a pegar e buscar pessoas que falam, na verdade, coisas sinceras e que olham no olho, que falam de maneira sincera, eu acho que é uma coisa que é necessário, né? Eu acho que, inclusive, o próprio crescimento aí do seu canal, ele mostra claramente esse tipo de coisa, né? Que as pessoas estão querendo escutar coisas reais É, mesmo, da vida, né? Conversa transparente, conversa honesta, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, muito legal.
Obrigada. Gu, eu queria primeiro que você se apresentasse, que você me falasse, né, quem é você, porque algumas pessoas não te conhecem. Quanto tempo que você é casado, quantos filhos, Uhum. porque depois as Bem, pessoas vão então, assistir, boa. né? Exatamente. Bem, então é o seguinte, meu nome é Gustavo, eu tenho 52 anos, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa assim, bastante interdisciplinar, né? Eu vou falar um pouco, acho que falar um pouco do que eu faço e tudo mais. Eu formei em medicina veterinária, trabalhei durante alguns anos como veterinário, trabalhei 6 anos como veterinário em fazendas, e aí comecei a me envolver com outros tipos de atividade mais na área administrativa. Acabei fazendo mestrado, doutorado na área de administração e venho-nos desde 2003, 2000 mais ou menos, sendo professor de cursos de graduação, mestrado e doutorado na área de marketing, de estratégia, de pesquisa de marketing, esse tipo de coisa. E eu também montei uma empresa que era a Data Consumer, na época em sociedade com o Cid, como professor, amigo meu, e inclusive foi aonde nós nos conhecemos, né, Camila? É. Já há muitos anos atrás, 2006, 2007, a gente, 2005 a 2008, a gente fez muito, desenvolvemos muitos trabalhos juntos, né? E, e basicamente, depois, em 2014, eu deixei a Data Consumer e montei uma empresa, que é a SUP Pesquisa, Estratégia e Marketing, que trabalha na área de marketing, estratégia, pesquisa de marketing, e basicamente os trabalhos que a gente fazia na própria Data Consumer. No dia de hoje, eu estou em Portugal, estou morando em Portugal. Aqui para nós são 19 horas, não, aí para vocês são 15 horas, 15. né? É. Tá dando um fuso aí de 4 horas, embora aqui esteja claro, Tá claro, completamente, é. porque o verão, o verão europeu, ele é um verão em que vai anoitecer 9h30, 9h30 da noite. Então já está bem tarde. E aí, basicamente, em 2010, em 2010, eu conheci a Regiane em 2009, e aí em 2011 o Fernando, meu primeiro menino, nasceu, né? E depois em 2013 foi o Leonardo, né? Então hoje eu tenho dois, que é o Fernando e o Leleco, a gente chama ele de Leleco, nasceram. E assim, realmente foi uma coisa muito transformadora na vida, na minha vida, completamente transformadora, né? E assim, eu acho que para poder falar, você queria que falasse alguma coisa sobre paternidade, alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que foi exatamente uma reviravolta completa na minha vida, né? Porque eu acho que filho dá um norte muito importante para a vida da gente. A gente se torna mais, a gente começa a ter de ser mais coerente com os nossos atos, ao mesmo tempo né, assim, bem responsável em relação a uma série de coisas. Então, eu acho a, a paternidade ela traz isso para a gente, né? Então, assim, eu, na verdade, tem algumas coisas que são importantes de pegar e de falar sobre essa questão da paternidade. Falar da minha vida um pouco sobre isso. O que acontece? Para falar de paternidade, a gente tem que falar dos nossos pais, né? Tem que É. pegar e voltar. Porque que grande parte do que é que a gente é como pai e como herdado exatamente da maneira com que a gente foi criado, né? Da maneira que a gente foi é, é, socializado, colocado no mundo e colocado em contato com a sociedade de uma maneira geral. Então, assim, meu pai foi um cara que é um cara, né? Ele hoje está com 82 anos, mas graças a Deus está muito bem, minha mãe também está muito bem. Mas meu pai é o seguinte, meu pai foi um cara que perdeu o pai dele muito cedo, com 12, 13 anos, ele perdeu o pai dele, então ele foi obrigado a pegar e encarar uma realidade muito dura desde muito cedo. Ele era o filho mais velho,
de 7 filhos no total, né? Então ele pegou e foi obrigado a pegar, encarar o trabalho e a vida, digamos, de uma maneira, e as responsabilidades e etc., de uma forma muito precoce, né? Então, eu diria que ele não teve adolescência, ele teve a infância, mas ele não teve adolescência, né, basicamente. E isso fez com que ele fosse um cara assim muito de uma personalidade bastante assim mais introspectivo, mas ao mesmo tempo muito sério, muito como é que se diz? Responsável, né? Responsável, né? Responsável, exatamente, muito previsível e muito linear no comportamento dele e tudo mais. E ele também era de uma geração em que os pais eles tinham uma certa distância dos filhos, entendeu? Uhum. Mas não chegava a ser da época que o pessoal precisava de. Quer dizer, até na época existia isso, mas talvez até por não um apego muito forte religioso, não tinha essa coisa de ficar pedindo bênção, tinha de chamar de senhor, não tinha essas coisas. Lá em casa, especificamente. Existia na casa de outros, mas não tinha isso. Mas sempre com um nível de distanciamento da gente. Eu não ficava assim, dando conversinha para menino, entendeu? Era assim, chegava, fazia as coisas dele, se precisasse dar algum recado, ele pegava e transferia isso para minha mãe dar o recado, porque ela que tinha o papel, entre aspas, de mediar qualquer tipo de relação que existia com as crianças, tá entendendo? Só muito eventualmente alguma coisa que ele falava e tal. Mas ele sempre foi uma pessoa muito. É, ele sempre incentivou muito a questão de estudo, de estudar bastante. Ele sempre pegou e investiu bastante na gente, sempre teve um papel importante. E uma coisa que não é falado, mas que é o exemplo, entendeu? Que é aquele exemplo de uma pessoa que sempre trabalhou muito e sempre muito, como chama, dedicado e correndo atrás das coisas e com a dedicação muito grande e tudo mais. Então, isso criou no meu caso, algumas marcas, entendeu? E muito estudioso, muito dedicado também a estudo, pesquisador, o tempo todo lendo, pesquisando, tentando descobrir coisas novas, aprender coisas novas o tempo todo e tudo mais. Então, isso vai marcando a vida da gente, entendeu? Então, isso era uma coisa muito importante. Eu acabei é, é, herdando muito dessas características, entendeu? Então, assim, eu me tornei uma pessoa assim, extremamente estudiosa, ao mesmo tempo estudando áreas do conhecimento totalmente distintas, muito interdisciplinar, áreas bastante distintas. Meu pai é um cara assim, que a gente brinca que a gente chama ele de Mister Google, que assim, qualquer coisa que você perguntar para ele vai te dar uma notícia, entendeu? Ele vai pegar e vai falar, eu vi isso, eu sei isso. Então, é um pouco de medicina, um pouco de direito, muito de engenharia, e assim vai, entendeu? Assim, tem um conhecimento muito amplo. Então, isso é uma coisa muito encantadora, você está entendendo? Da gente buscar também, pegar e aprender, e estar buscando isso e tudo mais. Então, eu sempre fui muito. Meu pai não era acadêmico, mas sempre foi muito estudioso. E eu acabei me tornando acadêmico e desenvolvendo orientações de mestrado, trabalhos científicos, artigos e tal. E valorizo isso muito. E tento pegar e trazer meus filhos também para esse universo. Não para o universo de pegar e falar assim, nossa, você vai. Não para o universo de ser professor, não é bem isso, mas para o universo do conhecimento, sabe? De pegar, de ver coisas novas, de abrir a mente, de tentar entender o mundo de uma maneira mais holística, você está entendendo? Porque eu acho que as pessoas, tem muita gente que é excessivamente focado dentro de uma única especialidade, e a gente tem uma ideia realmente de querer dar uma visão mais holística mesmo para os meninos. Tá? Então, assim, agora, até 2009, por aí, 2010, antes de eu conhecer a Rejane, eu tinha um medo muito grande de ser pai, entendeu? Era uma coisa assim que eu só consegui resolver em terapia, mesmo, entendeu? Inclusive, não sei se a Rita entrou aí, eu até mandei uma mensagem para ela, assim, Rita, hoje eu vou falar sobre paternidade, você vai gostar de escutar o que é que eu vou falar.
E aí, assim, eu fui em 2008, 2009, mais ou menos, eu fui fazer terapia com a Rita Guimarães, que é uma profissional excepcional, uma pessoa excepcional. Hoje é minha amiga mesmo, assim, ela foi uma pessoa que nós tivemos uma transferência super bacana, é, é, em termos de consultório e tudo mais. Depois acabou que a Rita teve um problema de saúde, teve de ficar um tempo parada e tudo mais, e aí a vida acabou tomando um outro destino. E grande parte da questão que eu tinha efetivamente de terapia era relacionada a essa questão da paternidade. Porque, assim, por mais eu precisava de pegar e de encontrar outros modelos de paternidade que não fosse o modelo de paternidade especificamente do meu pai, porque eu sou um cara muito afetivo, sabe? Assim, muito gosto do contato, meus meninos eu pego, eu encho eles de beijo e a gente rola na cama. E ontem mesmo eu peguei e fiquei aqui nadando na piscina aqui embaixo do prédio com o Leleco um tempão, depois pula na cama em cima, e é aquela confusão, entendeu? Então, assim, eu tenho eu sou um pai assim, dessa forma, entendeu? Você é assim com E todo se o mundo, pai. né? Porque eu trabalhei com você e você era assim comigo, com as pessoas que você trabalhava. Você sempre foi muito afetivo com todo mundo, de preocupar, de cuidar mesmo, né? Sim, e eu acho que, assim, durante muito tempo, Camila, durante muito tempo, eu fiz esse papel, e essa foi uma questão que eu resolvi na terapia, que é o seguinte: eu não era pai de um filho próprio meu, porque eu era pai de todo De mundo, todo mundo. entendeu? Todo mundo. Eu era um pouco pai da Liliane, um pouco pai da Camila, um pouco pai da It. Eu era pai de gente mais velho que eu. Eu era dos meus orientandos, eu era pai de todo mundo, eu era pai dos orientandos, levava os orientandos nas costas, era uma coisa assim muito, muito forte. E aí, depois que eu peguei e fiz esse tempo grande lá com a Rita e tudo, eu comecei a entender grande parte disso. E comecei a ver outros modelos de paternidade, que não era exclusivamente o modelo que o meu pai tinha, entendeu? Porque essa era uma lacuna, efetivamente. Tipo assim, não é para ele, não é para ele, mas para mim era uma lacuna, entendeu? Uhum. Então, assim, e E o seu medo era ser um pai como ele, ou não? aqui, apareceu uma mensagem aqui como se tivesse sumido tudo. Eu falei, meu Deus, parou tudo. Bem, mas então é o seguinte, eu buscava outros formatos, entendeu? E foi muito bacana, porque o Bernardo, meu irmão mais velho, ele teve duas meninas, a Ana Clara e a Nina. Inclusive, a Ana Clara entrou aí, eu não sei se ela permanece aí. Dá um alô aí, Cacá, se você estiver aí. Aí a Marcela entrou e tal. Então eu tive uma sorte que foi o seguinte: tanto o Bernardo, que é meu irmão mais velho, teve duas meninas. Em seguida, o Marcelo, que entrou aí agora, ele teve dois meninos, dois sobrinhos ótimos, que é o Tiago e o Guilherme, o Guigui. E isso foi bacana, porque eu comecei a pegar e notar outros modelos de paternidade que não era especificamente o modelo, como é que Que chama? você Do meu cresceu, pai. né? É. Exatamente, porque era ligado a uma, como é que se diz? Era ligado a uma conjuntura de vida dele mesmo, entendeu? Ao mesmo tempo, um pouco da personalidade. Então, as coisas foram se moldando dessa maneira, entendeu? Acho que ele tinha tanta preocupação em pegar, em dar um norte para os filhos, que ele, de uma certa forma, ele não se aproximava demais. Ele queria dar o exemplo, ele queria dar o estudo, ele queria fazer com que todo mundo pegasse e tivesse uma independência e aprendesse a ser gente, aprendesse a ser educado, etc. Mas o outro lado menos. E minha mãe é que cumpria esse outro papel. Então aquilo ali para mim era uma coisa que ficou um certo vazio nesse sentido. Mas ao ver a maneira que o Bernardo tratava as meninas e se relacionava com isso. O Marcelo com os meninos dele, extremamente firme, mas ao mesmo tempo muito carinhoso com os meninos e tudo mais. Ô, Mi, você tá aí? Beijo para você. Michele, minha amiga também de décadas. Bem, enfim. É, então é isso, entendeu? Assim, foi uma coisa muito importante, porque eu comecei quando eu fui fazer a terapia
com a Rita, eu comecei a pegar e notar exatamente essa possibilidade de verificar outros modelos de paternidade que não era simplesmente aquele modelo distante, aquele modelo que você não podia abraçar, que você não podia tocar, que você não podia encher de beijo, que você não podia fazer outras coisas, contar piada e rolar de rir, você está entendendo? Então, isso. Mas sem perder o outro lado, que é o lado de ser duro, de chegar e de chamar na responsabilidade mesmo, você está entendendo? De pedir a colaboração, de ao mesmo tempo reprimir na hora que a coisa não tivesse caminhando adequadamente. Então, eu acho que isso foi uma coisa que mediou muito o processo da paternidade. Eu acho que foi uma coisa que houve um adiamento, né? Acabou porque eu tive um outro relacionamento antes com a Cláudia e tudo, mas acabou que a gente não teve filhos e tudo mais, e talvez em alguma medida isso tenha sido, como é que chama? Não tenha sido resolvido exatamente por essas questões que eu peguei e te falei. Então, eu acho que hoje, assim, um dos motivos que eu animei a vir aqui para Portugal, fazer o pós-doutorado e tudo mais, foi exatamente isso, buscando uma coisa melhor para os meus filhos também, sabe? Porque chegou numa situação muito complicada, assim, uma preocupação que eu acho que isso aí seria um tema de um outro bate-papo, de uma outra live e tal, mas teve uma coisa que me deixou muito preocupado, sabe? Eu comecei a observar assim, poxa, será que o meu raciocínio foi assim, o Fernando está com 9 anos, o Leonardo está com 6 anos. O Brasil se resolve em 20 anos? Eu não acho que o Brasil se resolve em 20 anos, entendeu? Infelizmente, o Brasil não irá se resolver em 20 anos, entendeu? É uma coisa muito complexa pegar e dizer isso, mas é uma realidade, entendeu? O Brasil é um país extremamente polarizado, as pessoas não conseguem se entender, entendeu? As pessoas não acreditam em ciência, ao mesmo tempo brigam demais por coisas muito pequenas, assim, uma educação do país. Ano passado, os meus meninos estavam estudando no Marista, que é uma excelente escola, nós amamos o Marista, mas meus meninos estavam estudando no Marista, e aí nós fomos questionar com o diretor na época, assim, olha, nós estamos muito preocupados com essa questão do bilingue, porque o meu mais velho não estava inserido num sistema de bilingue e tal, 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 tal. E aí a gente notou um certo descaso, digamos assim, uma pouca atenção para isso, entendeu? E aí a gente chega aqui em Portugal, entendeu? Aqui qualquer atendente de McDonald's fala 2, 3 línguas, entendeu? Qualquer funcionário de supermercado, se ele não falar 2, 3 idiomas, ele não sequer é contratado, entendeu? Então a gente começa a notar que o Brasil, apesar de ser do tamanho continental, ele vive dentro de como se fosse uma ilha, ele está ilhado no próprio pensamento. As pessoas estão ilhadas no próprio pensamento, entendeu? Então isso é uma coisa muito muito preocupante. O tempo todo os caras estão pegando e discutindo. Um dia é um político, outro dia é outro político, não sei o que lá. E a gente achou que o Brasil realmente não estava um caminho bacana em termos de segurança, em termos de educação, em termos de saúde para as pessoas. Você está entendendo? Então você paga caro e não tem, entendeu? E eu peguei e falei, poxa, eu tô aqui me esforçando, eu já fiz N coisas, já fiz graduação, especialização, mestrado, doutorado, já abri empresa, já empreguei um tanto de gente, já fiz inúmeros projetos, etc. E é igual você pegar e ficar tirando, como é que pode se dizer? Ficar tirando água de um barco furado, entendeu? Com um copinho pequeno. É verdade. Essa é uma sensação muito complexa, entendeu? Da gente pegar e falar assim, poxa, parece que tudo é pouco. Você pega, você estuda, você trabalha, você faz um tanto de coisa. E qual é o exemplo que eu estou dando para os meus filhos também nesse sentido? Entendeu? Essa é uma coisa muito séria do ponto de vista da paternidade. Você está entendendo? Você fala assim, poxa, eu estou dando um exemplo para os meus filhos que eu vou pegar, de que eles vão precisar de se matar, de estudar. Veja bem, Camila,
no passado, lá em casa nós somos 4 filhos. 4 filhos trabalhadores, honestos, etc, etc. Entendeu? O que é que acontece? Minha irmã, muito jovem, foi para os Estados Unidos e mora lá já tem 30 anos. Entendeu? Os dois, o Bernardo e o Marcelo, são dentistas, estão aí, muito bem-sucedidos, graças a Deus, e tá dessa maneira. Mas o que acontece? Essa geração era a geração que tinha, como é que chama? Nós éramos 4. Tinha famílias que tinha 5 filhos, 6 filhos, etc. 10. Hoje as famílias são assim. Hoje as famílias são assim. A pessoa casa mais tarde, separa mais cedo, tem pouco filho, outros não têm filho, outros adotam só cachorro e faz esse tipo de movimento. Quer dizer, vai ter muito menos gente para poder pagar imposto, para poder pegar e continuar mantendo o status quo como está, né? Mas continuar mantendo a situação como está. Então, a minha sensação é de que meus filhos iriam pegar, eu iria deixar meus filhos estudando numa escola top, gastar, como é que chama? E ficar estudando, gastar muito dinheiro para estudar numa escola considerada top, você está entendendo? Mas que, ao mesmo tempo, não iria dar para eles uma condição de... Eles iam ficar trabalhando a vida inteira para poder pagar imposto, entendeu? E eu acho que a pessoa precisa ter outra coisa, precisa ter qualidade de vida, precisa de conhecer outras coisas, conhecer outras culturas, conhecer outros ambientes, respeitar mais o meio ambiente, entendeu? Tá mais ligado com esse tipo de coisa. E eu sinto que, do ponto de vista de evolução, o Brasil foi ficando para trás nesse sentido. E eu não queria pegar e criar. Se fosse para criar os meninos no mato, que fosse no mato mesmo, lá no meio do mato, no meio da roça. Você tá entendendo? E que assim fosse, não tem problema. Mas para poder pegar e ficar nesse sistema, entendeu? Assim, pegando, trabalhando demais, para poder pegar e morar na cidade, para poder só poder, no fim de semana, ir para um clube, não sei o que, entendeu? A vida estava ficando meio monótona, entendeu? Então, eu acho que eu precisava de dar outros horizontes para eles. Então, foi, inclusive, um dos motivos que me levou a vir para cá e estar buscando outros caminhos também, entendeu? É isso. Isso é Me daquele conta. livro Pai Rico e Pai Pobre, né? Você é o pai rico. Só se for de pensamento. Mas a ideia dele é muito essa, né? É viver essa É, liberdade. eu acho eu acho que é isso, assim, pegar e dar uma visão para os meninos, entendeu? Eu sempre acompanhei muito de perto. Estou vendo a Viviane Moura aí, foi professora do Leleco. Beijo, Vivi. Figura fabulosa lá do Marista. E o que acontece é o seguinte, assim, eu penso que a gente tem o papel nosso, enquanto os meninos estão sob a nossa tutela, né, a gente poder abrir muito os horizontes deles, enxergarem o mundo de uma maneira muito ampla, entendeu? Tanto em termos das diferenças culturais, das diferenças linguísticas, da forma de enxergar o mundo, do respeito ao outro, da questão de uma responsabilidade social, da responsabilidade ambiental, mas ao mesmo tempo plugado também no que vem acontecendo em termos de tecnologias, dessas mudanças todas. A parte tecnológica é a que menos me preocupa, falar a verdade, porque os meninos já estão bem mais avançados do que eu, entendeu? Porque eles estão o tempo todo, ainda mais essa pandemia, aí fez os meninos ficar altamente conectados e tudo mais. Mas eu penso assim, que a gente tem de fazer isso, porque o volume de informação que o menino recebe o dia É inteiro, muito. de tudo quanto é fonte, é muito grande, entendeu? Então, enquanto a gente ainda tem um mínimo de ascendência para poder pegar e tentar dar norte como é que chama? Na vida deles, a gente tem de pegar e de tentar, de fato, fazer isso, sabe? Tentar influenciar. A gente sabe que os pais têm uma influência forte nessa primeira infância, muito grande, e a gente tenta fazer isso. Eu também sempre tentei acompanhar muito, e a Vivi pode dizer se é mentira ou verdade, que ela teve aí. Eu sempre tive muito na escola e sempre acompanho. Eu lembro que quando o Fernando nasceu, eu nunca tinha trocado uma fralda na minha vida. Nunca, nunca. E na hora que eu entrei na maternidade, ele tinha um dia de vida,
entendeu? Nem isso, foi assim, nas primeiras 24 horas de coisa. Aí chegou a enfermeira para poder trocar a fralda, e ela naquela pressa para poder pegar e trocar a fralda, eu falei, não, peraí, que eu quero trocar. Aí ela falou assim, não, mas e tal. Eu falei assim, deixa eu trocar. Você troca 300 fraldas por dia. Essa é a primeira fralda do meu filho e eu faço questão de trocar a primeira fralda do meu filho. Eu quero aprender todos os passos. Eu usei uma lógica, Camila, com uma lógica muito parecida com o que eu sempre fiz na Data Consumer e que eu sempre fiz na sua, entendeu? Que é, eu quero aprender todos os passos, do contato com o cliente, de montar, de levantar o problema, de entender a lógica, de fazer o briefing, de montar o contrato, de fazer o roteiro de entrevista, de fazer o questionário, de ir lá fazer a entrevista. Eu quero entender o processo, eu quero aprender o processo. E eu aprendi o processo dos meninos, entendeu? De trocar a fralda, de fazer a comidinha, de dar o banho, de fazer tudo, você está entendendo? Então, hoje eu posso pegar e dizer que eu sou uma pessoa que passei a dominar isso dentro da paternidade. Talvez eu não tivesse tido esse tempo, essa condição, se eu fosse mais jovem, entendeu? Mas eu já fui assim mais... quando eu tive o Fernando, eu tinha 40, 41. E, então, eu já tinha uma certa maturidade. Então, assim, hoje eu também... eu acho que isso foi uma coisa, por um lado, tudo tem vantagem e desvantagem, né? Eu acho que uma das vantagens que teve de ser pai um pouco mais velho é que eu sou uma pessoa mais paciente hoje do que eu era, sou menos ansioso do que eu era no passado, entendeu? Hoje eu escuto mais, hoje eu tolero mais a falha, entendeu? E a gente aprende também muito a questão do outro, né? Acho que filho é um negócio fabuloso nesse sentido. A gente pegar e de estar o tempo todo fazendo para o outro. Você doa o tempo todo, né? Então, isso aí é uma coisa que é importante. A gente aprende a desapegar de uma série de coisas, desapegar de coisas materiais, por exemplo, entendeu? Coisas materiais não importam, entendeu? Você aprende a perdoar mais, entendeu? Então, assim, eu acho que a paternidade ajuda muito a pessoa a sair do centro do próprio umbigo. É verdade. Entende? Mas qual que é o maior aprendizado de todos, assim? Se você tivesse que falar um aprendizado que foi mais forte para você. O mais forte é eu consigo. Eu consigo, entendeu? Porque eu acho que existe um dilema muito, muito forte, que é o seguinte, a pessoa, às vezes, ela deixa de ter filho, porque assim, não, isso não é para mim, eu não dou conta, eu não sei, eu não coisa, eu tenho medo, fica com angústia e tal, tal, tal. Eu acho que não, eu acho que todas as coisas que eu quis fazer na minha vida, eu sempre busquei fazer e fazer bem feito, entendeu? Desde escrever um artigo científico, passando por um projeto de pesquisa, passando por todas as etapas do processo, eu sempre quis fazer bem feito. E quando eu entrei na paternidade, eu falei, eu vou fazer bem feito, vou buscar saber como que eu vou entender como que e vou expressar as diversas dimensões, entendeu? Tanto do ponto de vista cognitivo, de coisas, de ações que precisavam de ser tomadas e etc., quanto do ponto de vista afetivo e tudo mais. E eu acho que isso é uma coisa que eu tento pegar e fazer isso no dia a dia e acho que tem me dado bem. Meus meninos são muito carinhosos, entendeu? E a gente tem uma coisa também muito legal, que eu acho que é a questão do respeito à diferença, entendeu? O Fernando e o Leonardo são bastante diferentes, entendeu? Em termos de personalidade, em termos de reações e tudo mais, entendeu? O Fernando é um menino mais contido, mais centrado, entendeu? E o Leonardo é um menino mais expansivo, mais carinhoso, muito afetivo e muito... eu diria que é o seguinte, o Fernando é um gato e o Leleco é um cachorrinho. Personalidade, digamos assim.
Fernando é aquele menino mais na dele, mas ele calcula mais as coisas, entendeu? Então, essa questão da diferença, tem barulho, Eu- tem eu- um barulho. É meu filho andando de quadriciclo, que minha comadre deu para ele de presente. Estou escutando um barulho, eu achei que fosse alguma interferência. Bem, mas enfim. Mas Mas é tá isso, assim, muito eu acho que alto aí? Tá aqui atrapalhando? apareceu. Não sei se vai atrapalhar o áudio aí depois. Mas, Eu te... enfim, eu acho que isso é uma coisa bacana, respeitar a diferença. Você pegar e aprender a amar pessoas absolutamente diferentes, entendeu? Profundamente. Não dá para você falar se você ama mais A ou B, não Não. existe isso. Mas cada um é de um jeito, entendeu? Cada um é de um jeito. Então, assim, isso é uma coisa muito, muito bacana também. Eu acho que você conseguir aprender a amar de maneira incondicional qualquer pessoas que são absolutamente diferentes, entendeu? E achar complementariedade, digamos assim, entre eles é uma coisa muito bacana. Você está entendendo? Então, eu acho que talvez é isso. Eu acho que o aprendizado maior é esse. Eu consigo, eu dou conta, a gente faz, os meninos estão indo bem, são super inteligentes, muito sociáveis e muito é, é, se relacionam muito bem com todo mundo, entendeu? Então, assim, é muito bacana. Eu acho que eu a ideia, se tudo der certo do jeito que a gente está pensando aí, não, eu vou, como se diz, nós vamos conseguir pegar e ter dois grandes homens aí no Hum, futuro, com né? certeza. Quando você descobriu que você ia ser pai, você já tinha feito a terapia. Como é que foi esse sentimento para você? Olha, o primeiro momento eu fiquei assustado, entendeu? O primeiro momento eu fiquei assustado. Assim, foi uma coisa que eu falei, nossa senhora, será que eu vou dar conta? Será que coisa. Mas eu acho que a coisa virou todinha no ultrassom, entendeu? No ultrassom. O Que primeiro momento legal! foi muito assustador, né? Porque a gente não sente, né? Acho que a mulher já sente isso dentro do próprio corpo de uma forma muito, muito evidente, né? Para mim, foi no primeiro ultrassom. Na hora que eu entrei dentro daquela sala de ultrassom e o Fernando deu uma pirueta assim, no, coisa, ele tinha 5 centímetros, tem um vídeo do ultrassom, ele deu uma cambalhota assim. Olha, Aquilo ali eu apaixonei por aquele menino, naquele momento ali eu apaixonei para a eternidade. que Entendeu? Eu acho que bonitinho! foi muito legal. Foi muito legal, assim, inesquecível. Entendeu? E aquilo ali foi aquela. Eu acho que aquilo ali foi o ponto da virada. Eu falei assim: a partir daqui para frente, a vida transformou. Entendeu? Eu acho que esse foi o ponto, assim. Eu já tinha feito a terapia, aí eu acho que eu comecei a. Porque uma coisa é você fazer e você ir pensando nisso e tal. Outra coisa é quando você está. Você é confrontado com a situação real. Antes eu estava estudando na teoria, né? Tipo assim, estudar a possibilidade da teoria. Aí, de repente, a teoria se transforma num menino de 5 centímetros dando cambalhota na sua frente. Aí você fala assim, como assim? Entendeu? Então, eu acho que aquilo ali foi alguns momentos, assim, foi um momento que foi bastante transformador no sentido de peguei, como se diz, falei assim, estufa o peito, engole o choro e segue, porque agora o jogo é sério. Acabou o treino, agora é o jogo. É verdade. Você Acabou falou o assim treino, de agora é dar o jogo. conta. É, você teve medo de alguma coisa? Eu tive muito medo, mas você sabe que eu acho que meus irmãos me ajudaram demais, sabe? Assim, quando o Bernardo teve as meninas e o Marcelo teve os meninos, entendeu? Isso para mim foi muito legal, porque eles, de uma certa forma, eles criaram uma ponte para poder me aproximar como é que chama? Me aproximar Da paternidade em si, aproximar da paternidade, né? Aproximar da paternidade. E ainda teve um fato, assim, o maior medo que eu tive foi o seguinte: logo que a Rejane, nós descobrimos que estava grávida e tal, 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 o que é que Vocês aconteceu? já se planejavam ou não?
Você já tinha esse Não, foi uma planejamento? coisa meio. Não estava assim planejado, não, mas foi ótimo, entendeu? Bem, enfim, mas o que é que acontece? Quando foi assim, nós descobrimos, como é que foi o negócio? Nós, foi mais ou menos assim, a gente descobriu que ela estava grávida e passou, sei lá, 15 dias, um mês, entendeu? A, a, eu dava aula na FUMEC, e aí a FUMEC fez um corte geral de professor, mandou 70 e tantos professores embora, entendeu? Essas coisas que a universidade faz, né? Igual vários têm feito por aí, entendeu? E eu saí nessa leva. E aquele negócio me deixou louco, né? Falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Agora sem trabalho, desempregado, com o primeiro filho para nascer e Nossa! etc. Aquilo ali foi um negócio meio assustador. Nos primeiros momentos eu peguei e fiquei bastante assustado com aquilo ali. Mas logo em seguida eu já recebi uma outra proposta, peguei e fui dar aula na UNA, fiquei na UNA 9 anos, até o ano passado, e aí a coisa, e a própria empresa na época começou a ir muito bem, entendeu? Foi o período, a sorte, que de 2011, de 2010 até lá para 2014, mais ou menos, foi a época que a empresa teve um movimento maior, sabe? Teve muito trabalho, muita coisa. Então, no final das contas, eu acabei conseguindo ficar mais tranquilo exatamente por isso, porque tinha trabalho, entendeu? Aham, Então, aí eu fiquei mais despreocupado em relação a esse tipo de situação, porque pai preocupa mesmo com isso, né? É uma claro, coisa muito, lógico. muito natural. A gente precisa de pegar e de dar condições mesmo para os meninos Tem conta para terem um pagar, futuro. né? Não tem jeito. Exatamente. Conta para pagar. E assim, e de ter tempo também, sabe? Para a gente poder pegar e cuidar dos meninos e tudo mais. Então, assim, eu ficava muito preocupado de pegar e de acabar tendo um tipo de trabalho que eu não pudesse acompanhar, porque eu acho que é uma das coisas muito ruins, né? Você pegar e não conseguir acompanhar o desenvolvimento da criança e tudo mais. Então, assim, para mim foi muito bacana. Eu acho que foi uma experiência, tem sido uma experiência muito, muito bacana, muito gratificante, você está entendendo? Agora eu estou tentando fazer um outro processo com eles, que é o da desintoxicação da pandemia, sabe? Esse é uma questão meio severa, porque aqui em Portugal a gente ficou aí 90 dias mais ou menos, bastante fechado, bastante confinado mesmo. Os meninos mesmo ficaram sem sair de casa, basicamente 90 dias. Eu, de vez em quando, ia no supermercado e tudo mais. Mas chegou uma hora que a coisa começou a dar um certo pânico nos meninos, sabe? O Leleco, para poder sair de casa, ele pegava e tinha pânico, ele achava que o bicho ia morder ele, comer ele no meio da rua, entendeu? Era um trem assim meio preocupante. O Fernando também começou a regredir numa série de coisas e a gente começou a notar esse tipo de situação. Então é a hora que entra mais uma vez o pai, né? A paternidade, né? De pegar e de dar o norte, de dar o centro, de dar a segurança, de fazer com que eles consigam reconquistar o mundo. Porque para eles foi uma coisa muito difícil. Eles É, saíram de uma escola que amavam, né? Eles amavam, a Luana entrou aí, a Luana Torga. A Luana também era mãe lá de coleguinha da Fernandinha, lá da escola. Então, assim, eles tinham um apego muito grande com os amigos da escola. Ao mesmo tempo, tinha um apego muito forte com os amigos do Minas Tênis Clube, entendeu? Então, eles tinham uma rede de relacionamento. E chegaram aqui em Portugal, nós chegamos aqui no dia 28 de janeiro. E aí, eles entraram na escola mais ou menos dia 10 de fevereiro, mais ou menos 10, 11, 12 de fevereiro, e 30 dias depois eles pegaram e tiveram saíram. de parar de ir para a aula. Exatamente. Então, não deu tempo deles formarem redes de amigos, redes de relacionamento e aqui. Então, assim, foi uma coisa muito, muito, como é que chama? Muito difícil para eles. Você está entendendo? Assim, e agora a gente está retomando esse processo.
Ô, Geraldo, um abraço para você também. Tá aí o Geraldo. O Geraldo foi colega meu de Instituto de Crolli, que é quando a gente era pequenininho, e a mãe dele é uma grande amiga minha, uma figura fabulosa, que eu converso direto. Estou sempre conversando com a mãe do Geraldo. Ô, Geraldo, outro dia eu estava vendo aquelas fotografias que vocês postaram lá do último churrasco da turma. Nós fizemos um churrasco de 38 anos de que éramos colegas de colégio, exatamente. E eu estava vendo uma coisa muito bacana, que foi o seguinte, os meus amigos de colégio, todos cinquentões, entendeu? Escorregando na grama e descendo na grama. Sabe aquelas caixas sabe caixa como é que chama? Essas caixas de papelão, a gente descendo na grama, assim, sentado na caixa de papelão, e com os meus filhos. Então aquilo ali foi um negócio fabuloso. Delícia! Você pegar e falar, pô, eu estou aqui hoje, 38 anos depois, brincando com os meus filhos, de escorregar na grama, com os meus colegas de colégio, que foram meus colegas com 9, 10 anos de idade. Então, assim, é um negócio muito. É muito gostoso, né? É muito legal, é muito bacana, sabe? Acho que a paternidade ela traz essas coisas pra gente, entendeu? Você Você voltar, às vezes volta a eu ser vejo criança, né? eu vejo algumas reações dos meus meninos, entendeu? Eu falo assim, olha, sou eu, entendeu? O Leleco, então, nem se fala. Eu falo assim, olha o Gustavinho aí. Eu tinha que ter chamado ele de Gustavinho, entendeu? Completamente, Gustavinho, entendeu? Em termos de comportamento, de reação, entendeu? De forma de ser. Então, assim, é muito, muito bacana, entendeu? E perceber essas coisas. Tem uma comenta também, Camila, muito legal. Quando eu peguei quando o Fernando nasceu, eu tenho até uma fotografia desse jeito. Mas quando o Fernando nasceu, eu peguei ele no colo assim. Na hora que eu peguei a mão dele é exatamente igual a minha mão. É Exatamente. mesmo. A miniatura da minha mão. Exatamente. Então, são as coisas assim bacanas que mostram essa coisa da eternização do ser. Entendeu? É Então, verdade. assim, eu como professor, como pesquisador, eu já tinha escrito N livros, eu já tinha publicado centenas de artigos científicos, eu já tinha plantado muitas árvores, mas eu não tinha eternizado a minha existência através dos filhos. E eles, de fato, eternizam. É uma questão, por isso que eu digo que é a coisa mais importante, realmente, na vida do homem, que eu acho que é importante, realmente, e para mim eu considero que foi muito importante, porque é exatamente o que possibilitou, de uma certa forma, dar continuidade para um processo, dar continuidade para um digamos, para uma linhagem, para um modelo de pensamento, entendeu? Isso é da natureza, entendeu? É da natureza, entendeu? Qualquer ser vivo, ele busca reproduzir a própria identidade, entendeu? Busca reproduzir a própria identidade. Né? Pode ser o bicho mais nojento do mundo. Uma barata quer reproduzir a própria identidade. Entendeu? Um rato quer reproduzir. E o ser humano também precisa de pegar e de fazer isso para conseguir fazer com que digamos, o seu DNA, né, continue, digamos, aí no mundo. Então, eu acho que é uma coisa, um lado, perpetuar isso. Tem um lado biológico, tem um lado social, cultural. Eu acho que muito bacana, sabe? Eu acho que é uma vivência ímpar. A gente só depois que você entra nela, a questão é que você só consegue pegar e entender a magnitude disso na hora que você entra. A Lília entrou ali, ó. Ei, Lília, beijo pra você. Vanucci entrou. Aí, ó. Vanucci entrou ali, tá lá, ó. Você lembra do Vanucci? O Vanucci trabalhava muito com a gente lá na coisa. Uga, Claudinha do ICJ, amicíssima, queridíssima, tá aí, ó. Mas é isso, eu acho que a experiência da paternidade ajuda a gente, inclusive me ajudou muito, sabe em quê?
em recolocar no devido lugar a minha relação com a série de pessoas, entendeu? A minha relação, por exemplo, com o Cid na sociedade, ela mudou a partir daí, entendeu? A minha relação com Mas vocês os são meus sócios ainda? orientandos, Não. não somos sós ainda, mas somos muito amigos, entendeu? Gosto muito dele, é um cara muito bacana, meu amigo, continuo publicando artigos científicos com ele, é um cara que eu tenho um carinho muito grande e agradeço muito. Me ajudou demais, entendeu? Assim, me deu muita oportunidade, sabe? Assim, foi um cara é um cara muito importante na minha vida, de qualquer jeito. Mas não estamos sócios desde 2014, entendeu? Que acabou que a vida foi levando também para outros Para lados, outros sabe, lados. Uhum. Camila? Assim, Claro, sim. foi levando para outros lados, ele acabou tendo de dedicar muito a FUMEC, porque por causa das mudanças internas lá, então a vida foi levando para outro lado. Mas é isso, eu acho que os meus orientandos mudou tudo, entendeu? Antigamente eu sentava, eu escrevia dissertação para aluno, Eu ficava lembro. lá, ficava até as madrugadas lá fazendo essas coisas e tal, e aí mudou, entendeu? Assim, não que eu deixei de pegar e de dedicar ao trabalho, mas eu me coloquei efetivamente dentro da posição correta que eu deveria ter, de orientador e não de pai, você está Uhum. entendendo? Isso era uma coisa que a Rita falava, quer dizer, ela não falava, ela me fazia perceber, porque ela é psicóloga psicanalista, né? Então ela trabalha com psicanálise, tá dentro da lógica. Eu comecei a perceber isso, entendeu? Que um dos grandes motivos que eu não era pai de verdade era exatamente esse, porque eu era pai de todo mundo e não era pai de ninguém, entendeu? Entendi, eu sei. Eu sou uma das filhinhas, com muito respeito, com muito carinho. Ô, Gu, o É que é assim. ser pai para você? Ah, essa é uma pergunta difícil, assim. É uma responsabilidade, por um lado, muito, muito grande, porque a gente, no momento que você pega e assume esse tipo de responsabilidade, não é assim, eu peguei e comprei um peixe, entendeu? Eu comprei um peixe, ou então eu tenho lá um vaso de planta. Não é isso, entendeu? É uma coisa que no momento que você entra, você de fato você tem que se envolver de maneira, de maneira integral, entende? Tá dando, eu não sei se você está conseguindo ver, que tá rodando, assim, não sei se parou a transmissão, será que parou a transmissão? Não, eu tô te vendo, tô te ouvindo. Mas você tá parada, parece que tá, assim, tá rodando, assim. Bem, mas enfim, eu vou falando aqui, você vê que Pode ir parou aí, falando, eu te falo, é, pode falar. é, Mas, então, assim, eu acho que paternidade não é uma coisa que simplesmente você entra, como se você pegasse e falasse, vou comprar um peixe ou eu vou comprar um gato, se eu não gostar, eu dou para os outros. Você não existe isso, né? É algo que você entra faço nada. Eu, pelo menos, eu não consigo fazer nada pela metade. Entrar Uhum. numa coisa dessa, sem ser por inteiro, é uma coisa extremamente preocupante. Você Sem está entendendo? A dedicação, gente, né? Sem se dedicar. porque tem gente que fala assim, não, eu vou ser pai e vai ser simplesmente mais uma coisa na minha vida. Você está entendendo? E eu acho Uhum. que não. Se você quiser pegar e formar pessoas bacanas, do bem, que sejam respeitosas, que sejam homens bacanas ou mulheres bacanas e etc., né, que façam faça as coisas acontecer de uma maneira correta, que contribuam para o mundo de uma forma legal e tudo mais, você tem que se dedicar por inteiro. Não dá para você pegar e fazer isso mais ou menos. Eu entrei mais ou menos, né, nessa relação de paternidade. Senão a resposta vai ser mais ou menos também.
e aí a conta lá na frente vai vir cara. Você está entendendo? E a gente vê isso de uma maneira bastante clara. A gente tem visto isso de uma maneira muito clara, sabe? Assim, eu trabalho com educação e acompanho, inclusive, a Claudinha está aí, lá do ICJ, a gente mexe com educação, com crianças, com adolescentes e tudo mais, e já tem um tempo que a gente tem esse tipo de acompanhamento, e a gente nota exatamente o seguinte, que se você não fizer um investimento muito bacana na base, na formação dessas pessoas, para elas se tornarem pessoas bacanas, pessoas do bem, pessoas realmente que vão ter um futuro, entendeu? Somente profissionalmente, nem é o mais importante, mas assim, sejam pessoas legais, cidadãos legais e tudo mais, você precisa de fazer um investimento mesmo, sabe? Assim, investimento de tempo, investimento afetivo, tá entendendo? Eu Eu acho que acho que você falou uma coisa que é muito interessante. Ser pai é formar pessoas. Porque eu acho que tem ainda uma geração que acha que ser pai é só prover, né? Ou então só dar uma educação no sentido de pagar escolas, de dar o melhor materialmente. E formar pessoas é muito trabalhoso, porque a gente se formar enquanto pessoa já é trabalhoso. Imagina para uma criança, né, para um serzinho, desde bebê até a fase adulta. Então, eu acho que a grande questão é essa, né? A paternidade, assim como a maternidade, é você entender que você está formando um ser humano, você está formando aquele ali para ser um adulto bom, né? Assim, exatamente, eu acho que é aí que a gente se encontra muito no sentido do seguinte, a minha origem toda, ela é de formador, entendeu? Uhum. É de formador. É sempre o que me deu prazer de fazer, de ensinar, de orientar, de fazer esse tipo de coisa. Eu não escolhi a vida acadêmica por À acaso, toa, ela é justamente ela é uma conjunção dessas coisas, né? Assim, de entre formar, entre pesquisar, entre explorar, entre conhecer o novo, entre abrir os horizontes, entendeu? Então, ela é o tempo todo esse movimento. E eu acho que a criação realmente dos meninos, ela passa muito por isso, entendeu? Então, assim, eu me preocupava muito, quando eu estava no Brasil, eu estava muito preocupado os meninos terem uma ideia de que a vida, entendeu? Era uma coisa simplesmente entre casa, Minas, Marista, shopping center, casa, e era isso que a gente vivia realmente. Não desprezo nada dessas coisas, não, que são sim. coisas importantes na vida da gente, mas o que eu digo é que é o seguinte, é que a vida precisa de ser muito mais do que esse movimento. Inclusive, a gente criou um modelo brasileiro, ele acabou criando uma classe média que está sendo obrigada a ficar circulando nessas bolhas. Você está me entendendo? E isso é um problema muito, muito sério, sabe, cara? Isso é uma coisa Ô, Gô, que nós me temos 1 preocupa. minuto e 30. Ah, então fala o que você quer saber. Não, pode concluir. Pode concluir. Então eu acho isso. Eu penso assim, que efetivamente eu queria pegar e dar para os meninos uma experiência diferente, e eles, a juventude deles, o vigor deles, a saúde deles, tudo mais, é o que faz a gente pegar e ter força. Eu acho que a paternidade dá força para a gente enfrentar novos desafios. Talvez eu não fosse fazer isso nunca se Tem eu não sim. tivesse filho. Mas um movimento dessa natureza. Você está entendendo? Aham. Eu acho que eles me ajudaram muito também nesse sentido, de criar forças, de tirar forças, sabe lá Deus de É onde, de para onde? poder pegar, exatamente, para poder falar assim, não, agora eu vou me reinventar, vou fazer outras coisas totalmente diferentes, porque eu não acho que esse caminho está legal, entendeu? Eu tenho ficado muito preocupado com o que é que vai ser o futuro dessa meninada que hoje é pessoas de classe média alta, média, etc. O que é que vai ser no futuro? Eu acho que a forma que as coisas estão se configurando dentro do Brasil
tá muito preocupante. Daqui a 20 anos, como que será? Daqui a 15 anos, como que será? Antigamente a gente saía na rua tranquilo, com segurança, sem maiores problemas e tudo, e hoje, assim, a gente está